pessoal, eu sou o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje temos mais um convidado aqui muito especial para fazermos mais uma conversa especial. Olá, Emanuel, como estás? Olá, Micael, olá a todos do canal. Queria agradecer antes de mais o convite e espero não desiludir muito. Não, aqui o único desiludo sou eu, constantemente. Os convidados nunca desiludem, porque vêm sempre acrescentar aqui coisas interessantes. Então, antes de mais, antes de passarmos ao tema, quem és tu, Emanuel? Bem, meu nome é Emanuel Batista, sou de Coimbra, sou enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica e no mundo dos jogos de tabuleiro, minha pouca relevância resume-se a ser administrador do canal Jogos de Tabuleiro, Concursos e Jogatanas. Muito bem, que é um dos canais mais ativos em Portugal, por acaso. Sim, penso que em termos de atividade até é o mais ativo. Não é o maior, mas penso que é o mais ativo. Sim, senhor, é um canal onde eu ando sempre a fazer spam. todo, Mas o, pronto, todo o spam é bem-vindo, é desde que bem-vindo, traga né? alguma coisa. Mas pronto, é uma coisa que quem cria conteúdos é quase que forçado a fazer. Eu tento não fazer muito, mas pelo menos tento partilhar alguma coisa. É, Pelo menos cada vídeo. é importante, senão a comunidade não tinha atividade. Não é? Pois, não se colocava lá muita coisa, não é? Pronto, e antes de entrarmos na conversa, outra questão sempre importante, que eu acho que é sempre muito importante fazer esta pergunta antes de começarmos a conversa, é sempre ver o percurso de cada pessoa como jogador. Acho que isso é muito importante. Não queres partilhar o teu percurso como Sim, jogador? sim. Sim, isso traça logo o meu perfil. Pronto, eu joguei sempre desde pequeno. Desde que me conheço que jogo qualquer coisa. Comecei com o meu pai, com xadrez, damas. Comecei no computador, no Spectrum. Ainda não sabia ler nem escrever, com 4 5 anos, mas já sabia a sucessão de teclas que tinha que carregar para fazer os jogos carregarem, não é? Aqueles jogos de Spectrum que demoravam meia hora. Depois, posteriormente, passei para a fase dos PCs, dos jogos de PC. Nunca fui grande jogador de consolas, nunca tive nenhuma. Só mais tarde, depois aos 20 e tal anos, tive uma Wii, que achava piada aquele sistema sem fios. Para além disso, sempre fui jogador de futebol, basquete, vôlei, sempre fui desportista. O que me agrada é a competição, o desafio. E isso também tem muito a ver a forma como eu jogo. Há quem jogue só para participar, eu jogo habitualmente para ganhar. Não é que não me divirta se perder, divirto-me igualmente. Procura sempre aquele desafio de me superar, de conseguir ganhar. Fui jogador de FIFA online em 2004, 2005, jogador da Seleção Nacional, na altura em que o FIFA não dava nada, não havia patrocínios, era uma coisa assim meia à parte. Cheguei a participar em torneios internacionais com bons resultados. A nível de clãs fomos bicampeões nacionais. Pronto, esse ambiente de competição que para mim durou 2 anos e depois parei porque exigia demasiado, tinha que treinar 4 a 5 horas por dia. Já trabalhava quando jogava FIFA também e acabei por abandonar isso. Depois, posteriormente, vim a tomar conhecimento da existência destes jogos de tabuleiro modernos através de um amigo, do Ruben Maia, penso que também conheces, e comecei logo à bruta. O meu segundo jogo foi logo um jogo da Sierra Madre, Pois, tinha de o, ser. o Neandertal. O primeiro jogo foi, penso que foi o Small World, e o segundo jogo que jogámos foi logo o Neandertal. Foi Eu logo a matar. lembro-me do Ruben me mandar uns links, opá, vê isto, ensinar o jogo, e o vídeo para aprender o jogo demorava 2 horas. Eu estive 2 horas a ver o vídeo e fiquei sem perceber nada do jogo. O jogo era extremamente complicado, complexo, mas jogámos-lo e criou logo o bichinho aí. E logo nessa primeira sessão em que jogámos o Small World, eu apercebi-me logo do potencial que estes jogos têm e que poderiam ter para o meu trabalho. Pronto, uma pessoa que esteja na área da saúde, que esteja nesta área, ao ter contacto com isto, vê logo características, não é? E potencial para ser aplicado depois na minha atividade profissional. E pronto, em termos de percurso de jogador, foi assim. Então aí depois foste jogando em que grupo de amigos? Participas também em algum grupo público? Não, eu praticamente só jogo com amigos ou no trabalho.
Tenho o meu grupo de amigos que joga frequentemente, uma vez por mês, é o pessoal de Santa Maria da Feira, curiosamente, apesar de eu ser de Coimbra, são ex-colegas de curso, o Ruben, o Daniel, que não é figura tão pública como o Ruben, o Nuno e posteriormente o Jorge Guedes, que vim a conhecer agora há 3 ou 4 anos, e acaba por ser o grupo com que eu jogo mais frequentemente. Entretanto, ainda antes do Covid, estava a começar a jogar com o meu grupo de amigos de infância, pessoal da escola primária, com quem mantenho contacto, pessoal de Mira, que é aqui perto de Coimbra, e estávamos a começar com sessões também mensais, entretanto veio o Covid e acabou com isso tudo. Só temos jogado online, mas não é a mesma coisa. Também acho que sim, não é nada a mesma coisa. Eu até tenho preferido jogar jogos a solo do que jogar jogos online, sinceramente. Pois, online, já há jogos de PC extremamente bons Pois, para jogar online, ou é o para que eu jogar no acho. computador. É o que eu acho. A vantagem que eu vejo no online, às vezes, é a possibilidade de experimentar um jogo Uhum. sem o ter. Por exemplo, no Vassal ou no Tabletop Simulator, ou até nas plataformas online que há, como o Board Game Arena ou o Yucat. E permite também, não podendo estar junto, às vezes é uma forma de estar com os amigos através do Discord, vamos falando e vamos jogando, mas não é a mesma coisa, definitivamente. Também acho que sim, está muito longe. Então, e falaste que jogas jogos no teu trabalho. Essa era aquilo que eu gostava de explorar a seguir contigo, que é efetivamente o tema da nossa conversa, Sim. que é a utilização de jogos, no teu caso, com ajuda-me Terapêutico. terapêutico de saúde mental, será que se pode dizer assim? Sim, sim. Eu comecei a experimentar, a introduzir os jogos de tabuleiro modernos no meu grupo de doentes, para aí um mês depois de ter jogado um jogo de tabuleiro moderno. Um mês depois já tinha comprado um ou dois jogos e fui experimentar. Antes disso, estudei bem que género de jogos é que são considerados introdutórios e apercebi-me que havia, não um consenso, mas havia 4 ou 5 jogos que a comunidade dizia ser chamados Gateway. Ticket to Ride, o Lords of Waterdeep, o Splendor. E então foram os primeiros jogos que eu adquiri e que levei para o serviço. O meu serviço tem características muito particulares, porque eu trabalho no serviço de psiquiatria forense. Só existem 3 serviços destes no país, um no Porto, outro em Coimbra e outro em Lisboa. E os meus doentes estão lá porque têm alguma doença do foro psiquiátrico, mas também porque cometeram algum crime, algum ilícito. Então, em vez de irem para um estabelecimento prisional cumprir a medida de segurança, vão para o meu serviço. Isto faz o quê? Com que os internamentos sejam extremamente longos, podem durar 25 anos, que é a pena máxima em Portugal. Uhum. Aliás, em inimputáveis, e pouca gente sabe isto, pode haver pena perpétua. Porquê? Porque fim da pena, imaginemos um doente que fica com 25 anos de pena. Se mantiver a perigosidade no final da pena, ou se não tiver um sítio para onde ir, a pena é revista e pode ficar mais 2 anos. Ao final desses 2 anos é revisto novamente. Uhum. Porque há situações, tive um doente que já ia em 28 ou 29 anos, quando faleceu. Estes internamentos muito longos têm a vantagem de me permitir, para já, primeiro, conhecer bem os doentes. Alguns doentes estão lá desde que eu comecei a trabalhar, há 17 anos. Por isso, conheço-os perfeitamente, eles a mim. E permitem também fazer um projeto a longo prazo, que é coisa que não é fácil de fazer, por exemplo, num serviço de agudos, de psiquiatria agudos, porque os doentes estão lá uma semana, 2 e vão embora, têm alta. Por isso estas características muito específicas do meu serviço facilitaram o projeto que eu acabei por criar. Já agora só referir então como é que isto surgiu. Eu percebi-me então do potencial dos jogos e decidi, vou levar uns para o serviço a ver como é que corre. E correu muito bem. Muita adesão por parte dos doentes.
muito interesse em explorar o que é isto, e ao fim de 1 ou 2 sessões já tinha ali uns 6 ou 7 doentes que queriam jogar frequentemente. Todos os dias me perguntavam quando é que eu trazia o jogo. Pronto, comecei então por experimentar, a ver o que é que funcionava, o que é que não funcionava, e depois, mais tarde, acabei por fazer um projeto que faz parte agora do meu serviço, é um dos projetos do meu serviço, que consiste na utilização então destes jogos de tabuleiro com fim lúdico ou terapêutico. Pronto, então como é que isto funciona? Os jogos de tabuleiro permitem trabalhar várias áreas, que têm a ver também vão muito de encontro à sintomatologia dos doentes. Os doentes com que eu frequentemente jogo, ou em que eu tento usar os jogos, com quem eu tento usar jogos, são doentes, os considerados doentes mentais graves, doentes com esquizofrenia, relativamente jovens, 20, 30 anos, 40. O que é que acontece na esquizofrenia? Uma das várias das sintomatologias da esquizofrenia são, por exemplo, os sintomas negativos, que é o isolamento, a anedonia, que não têm interesse, perdem o interesse pelo prazer, pelo que lhes dá prazer, a apatia, não ter vontade de fazer nada, e os jogos de tabuleiro permitem contrariar isso. Se o doente se isola, que melhor forma de contrariar esse isolamento do que trazê-lo para uma mesa com outros doentes e vamos fazer aqui uma atividade juntos. Se o doente perdeu capacidade de sentir prazer, que tal esta atividade que se calhar até ele vai descobrir que até gosta e contrariar um bocado essa sintomatologia negativa. Para além disso, nos doentes com esquizofrenia, outros dos sintomas tem a ver com déficits cognitivos, que se considera podem ser resultantes do efeito tóxico dos surtos psicóticos, em que com o continuar dos surtos a pessoa vai perdendo capacidades cognitivas, vai perdendo a capacidade de se concentrar, a capacidade de resolver problemas, e os jogos de tabuleiro permitem treinar isto. Exatamente. Quando estamos a jogar um jogo de tabuleiro, nós estamos a executar a chamada técnica de resolução de problemas. Estamos a identificar o problema, que é como é que eu ganho o jogo. Estamos a identificar as várias opções que temos para resolver o problema, que no fundo são as ações do jogo possível. Estamos a escolher, a ver os pós e contras de cada uma dessas opções, apesar dos pós e contras. Vamos optar por uma, ok, a minha jogada vai ser esta. E estamos a ver logo no momento os resultados do nosso planeamento e a reavaliar todo o processo. Isto, no fundo, estamos a treinar a técnica de resolução de problemas jogando. E o jogo dá feedback, não é? Dá feedback às pessoas. Sim, dá logo, instantâneo. Instantâneo quer dizer, nem demora 1 hora a dar o resultado. Mas dá feedback, não é? Mas dá. E é possível voltar atrás para analisar aquilo que foi feito e fazer uma desconstrução de porque é que fomos por ali e porque é que não fomos por outro lado. Não é? Exato, e fazemos isso, tentamos fazer isso no final do jogo, analisar as nossas opções, porque é que resultaram, porque é que será que não resultaram. O jogo também permite, por exemplo, aquela questão da gestão de recursos, tem muito a ver com gestão financeira também. Um recurso acaba por ser uma moeda, né, num jogo de tabuleiro. E eu tenho uma das dificuldades dos meus doentes, ou da maioria, é gerir dinheiro. Eles têm dificuldade em controlar as despesas, em gerir o pouco que têm. É aquela tendência para têm dinheiro, vão logo gastá-lo. E o jogo também permite treinar a gestão de recursos e refletir sobre isso. Eu lembro-me de um doente que eu tinha uma extrema dificuldade em gerir dinheiro e no final de um jogo que é o American Rails, que é até um jogo económico, ele dizer-me: isto parece a realidade, eu não tenho sorte nenhuma com o dinheiro. E depois esta frase, a partir daí começámos a construir a coisa. É que o American Rails não tem sorte nenhuma. E eu perguntei: então, mas este jogo tem sorte? Não. Então, se calhar, esse problema de dinheiro, se calhar não tem a ver com uma questão de sorte. Ele: pois, realmente, eu tenho que começar a ver o que é que estou a fazer mal. E a partir daí foi o ponto de partida para começarmos a trabalhar a gestão financeira desse doente. Para além disso, um jogo de tabuleiro, o momento de jogar é também importante em termos de diagnóstico, para mim.
e até já para os meus colegas que me perguntam, olha, o doente tal, como é que está? Levam lá ao jogo para ver se está melhor, se está pior. Engraçado. Nós, enquanto estamos a jogar, estamos a perceber de alterações do discurso, alterações do pensamento que ele possa ter, alterações na memória, na motricidade, na atenção. Conseguimos, enquanto o doente está a jogar, fazer, no fundo, o exame do estado mental do doente, que é algo que nós devemos fazer com os doentes todos, frequentemente, mas estamos a fazê-lo sem que o doente se aperceba que está a ser observado. E isto é importante. E neste momento, já, como tinha referido, já tenho colegas a perguntar: olha, como é que está o doente tal? Ele desenrasca-se bem nos jogos? Como é que está a memória dele? Como é que está a capacidade de resolver problemas? Isto é importante, este diagnóstico. Então, o jogo serve não só para trabalhar o doente, mas também para diagnosticarmos como é que o doente se encontra. Para além disso, nós conseguimos pôr na mesma mesa doentes a jogar o mesmo jogo, mas que eu tenho objetivos diferentes para cada doente. Eu, num doente, posso estar a trabalhar a interação social. No doente ao lado, estou a trabalhar, mais especificamente, o meu interesse é mais trabalhar a técnica da resolução de problemas, e no outro posso estar a trabalhar a memória. Isto tudo com uma só atividade e 3 ou 4 doentes em simultâneo. E que é divertida para eles, provavelmente, não é? Sim, a parte da diversão é importante. Se bem que há aquela questão de devemos escolher os jogos que divirtam as pessoas. Eu não sou tão apologista disso, porque eu às vezes uso jogos não com a intenção de divertir, mas não é o que aquela pessoa gosta, mas é o que aquela pessoa precisa. Exatamente. Se o doente está, devido à sua patologia, a isolar-se, ele se calhar não está a gostar muito de estar a ser obrigado a estar ali a participar numa atividade de grupo, mas é o que ele precisa. E então a parte da diversão é sempre importante, até porque quando fazemos atividades que nos divertem, as coisas à partida correm melhor e concentramos-nos mais e a nível da motivação funciona melhor. Mas nem sempre é um critério para a escolha do jogo. Sim. O que eu tento fazer a nível da escolha do grupo de doentes é que não haja grandes discrepâncias nas capacidades cognitivas, para não gerar frustração, para um doente não sentir que não tem hipótese de ganhar, ou que não está em jogo, ou sentir-se inferiorizado, tendo que estejam mais ou menos ao mesmo nível. É claro, há sempre uns que têm uma técnica, que executou a técnica de resolução de problemas melhor que outros, e alguém tem que ganhar o jogo. Embora, lá está, às vezes também usemos jogos cooperativos. E aí ninguém ganha. Ganham todos ou perdem todos. Depende do objetivo, Tudo não é? depende do objetivo. Isto vai um bocado em contra qualquer atividade que se faça na saúde mental ou na saúde infantil. É a intencionalidade da atividade. Não fazer para entreter ou por fazer, mas com um objetivo. Exatamente. Aliás, isso é um dos princípios dos serious games, é mesmo esse. Nós não vamos fazer o jogo só pelo jogo, vamos perceber primeiro o que é que queremos fazer com o jogo, qual é que é o nosso objetivo, e depois escolher jogos, neste caso, penso que tu escolhes os jogos, é uma coisa que eu faço também, ou então adaptá-los, ou então até criar novos. Portanto, é válido, as três opções são válidas, jogar os jogos que já existem, adaptá-los ou criar novos. Exato. Mas é serious games na mesma, porque há um objetivo sério, e até tinhas dito que o objetivo nem sempre é a diversão. Normalmente nos serious games deve haver diversão, mas parece-me que mesmo quando tu, por exemplo, metes aquela pessoa que não quer socializar a socializar, pode haver ali aquela resistência inicial, mas no fundo se calhar ele até se vai divertir de algum modo ou sentir-se envolvido pelo modo como o jogo está construído, porque gera normalmente isso. Eu noto isso quando estou, por exemplo, com perfis de diferentes pessoas. Há pessoas que não gostam, por exemplo, de fazer storytelling ou que não gostam de fazer outra coisa. Mas às vezes, com a dinâmica de grupo, aquilo funciona, depois a pessoa até entra no espírito do jogo, mesmo que não seja realmente o jogo que prefira. Eu não sei se isso te acontece também. Sim, depende da pessoa, né, do doente, depende da agudicidade do sintoma, se ele estiver a necessitar de se isolar, de se sentir, não é? Que precisa de se isolar mais ou menos. Eu diria que é difícil dar-te uma resposta sim ou não, depende muito das pessoas, mas sim, às vezes é como tu disseste, a pessoa vai um bocado contrariada, mas depois até se diverte.
A questão da motivação é um problema em saúde mental. É a dificuldade que nós muitas vezes temos de fazer com que os nossos doentes participem, seja em que atividade for. Claro que a questão dos jogos, se eles gostarem, mais facilmente eles vão participar. Eu também utilizo os jogos também com o objetivo que é exercitar o cérebro, isto é, exercitar a aprendizagem. Eu faço questão que eles aprendam um jogo novo todos os meses, para estarem constantemente a aprender. O cérebro não é um músculo, mas muitas vezes comporta-se como tal. Se nós exercitarmos a parte... Plástico, não é? Sim, exato. A plasticidade cerebral é muito Exatamente. importante. Aliás, para todos nós. Para todos nós, sim. E todas as idades, não é? Nós sabemos que o cérebro é plástico toda a vida. Sim, sim. E estes efeitos destes treinos cognitivos que nós fazemos têm um efeito a longo prazo. Há estudos que demonstram, por exemplo, em idosos, em que foi feito este género de treino cognitivo e cessaram, deixaram de jogar. Passado 20 anos, ou seja, nos 80 e tal anos, os idosos que jogavam ainda têm uma prestação dos cuidados dos seus autocuidados superior àqueles que não jogavam. Por isso há esta questão de se manter no tempo. Os benefícios acabam por se manter no tempo. Também há, ainda relativamente aos idosos, a questão da prevenção da demência. Também há evidência científica que demonstra que jogar jogos de tabuleiro ou jogos em que haja exercício da mente faz com que se tenha uma menor probabilidade de vir a desenvolver uma demência. Também é importante. Mas voltando atrás e falando da questão da aprendizagem, eu acho que é importante a aprendizagem, eles estarem constantemente a aprender. Se são pessoas que perderam capacidades cognitivas na resolução de problemas, na aprendizagem, nós temos que exercitar exatamente essas áreas cerebrais constantemente. Eu não tenho interesse que eles aprendam a jogar bem um jogo. Isso, se calhar, os resultados que eles tiveram são só naquele jogo, aprenderam a conhecer o jogo. Não, eu tenho interesse que eles aprendam cada vez mais e, curiosamente, o que tem acontecido é que eles conseguem aprender cada vez jogos mais complexos. Eu lembro-me quando levei Ticket to Ride, que foi um bicho de 7 cabeças para alguns doentes. Imagino. Com regras que se aprendem em 3, 4 minutos. Mas esses doentes tiveram dificuldade, passado meio ano estavam a jogar o Agrícola e a conseguir jogá-lo logo a seguir a ter explicado o jogo. Se calhar eu também desenvolvi a capacidade de ensinar melhor durante esses meses. Mas é engraçado ver a dificuldade que eles tiveram com o Ticket to Ride e 6 meses depois a facilidade com que tiveram em aprender um jogo complexo como o Agrícola. Ou seja, essa é a vantagem que tu tens, provavelmente, de teres os pacientes mais tempo, consegues fazer estas coisas a longo prazo. Este percurso seria impossível de fazer numa semana ou duas de um internamento de agudos, não é? E até por outra razão, que os meus doentes estão, no geral, compensados, porque já lá estão há muito tempo, já conseguindo, através da terapêutica medicamentosa, acertá-la. Isto em saúde mental é extremamente difícil acertar a medicação, o que funciona num doente não funciona noutro, as doses também não funcionam nuns, não funcionam noutros, isto é muito de experimentar. E os meus doentes, como já lá estão há muito tempo, já estão mais ou menos estáveis. No internamento de agudos, um projeto destes, eu acho que seria muito difícil, porque se o doente não está compensado, se está delirante, se está com alucinações, nós não vamos fazer nada, não ganha nada em ir jogar um jogo de tabuleiro. Porque ele não está capaz de se concentrar. Ele está no seu mundo, digamos, né? Está com os seus delírios, pode se tornar agressivo. É preciso primeiro a pessoa estar compensada para podermos trabalhar com ela. Quer seja jogos de tabuleiro, quer seja até adesão à terapêutica. Se a pessoa está descompensada, se está delirante e alucinada, o que é que me vale de estar a invocar questões de razão se a pessoa não as entende ou não está preparada para isso? Não vale nada. Eu consigo trabalhar a pessoa depois dela estar compensada. Infelizmente, nos serviços de agudos, a filosofia é assim que o doente está compensado, tem alta. Ou seja, quando ele está pronto para nós o trabalharmos, tem alta. Eu penso que o vosso projeto em Leiria, quando iam à psiquiatria, eu penso que era aos agudos. Sim, era aos agudos. Normalmente fazíamos alguns jogos com os que estavam
mais estáveis. Mas de facto, sim, percebo o que tu queres dizer. Nós nunca conseguimos fazer jogos muito complicados, ou jogos muito longos, eram coisas muito imediatas e dava o pessoal de saúde, o pessoal técnico também escolhia as pessoas que podiam ir às nossas sessões. Claro. Não eram todos, eram todos. Claro. Mas imagino, primeiro, o pessoal de saúde se calhar não estava por dentro dos jogos em si, não é? Por isso, se calhar também acabava por escolher pessoas mais estáveis, mas até poderia haver discrepância entre elas nas capacidades cognitivas. Sim. Não é? Isso acontecia. Depois vocês não conheciam também as pessoas. Isto, ou seja, isto em termos, para mim, teóricos, está logo tudo aqui, não está bem. Primeiro, a pessoa que faz a atividade convém que conheça o melhor possível a pessoa a quem se destina a atividade. Isto é como na educação, não é? Que se tu vais fazer uma formação, tens que saber para quem é que vais fazer a formação. Exatamente. As capacidades das pessoas a quem vais fazer a formação para adequares a tua formação ao público-alvo. Na saúde é igual. Embora, por exemplo, na pediatria isso se calhar até nem é uma coisa preocupante, porque à partida as crianças gostam de jogar e de participar. Em saúde mental isso é bastante preocupante, é difícil. Torna-se difícil alguém que não conhece o doente adequar um jogo àquele doente. Tem sido complicado, por isso é que nós até temos neste momento direcionado mais, e estamos a planear algumas coisas para o hospital de dia. Sim. O hospital de dia já tem neste momento uma ludoteca, alguns dos técnicos já colaboram connosco, pedem ajuda, pedem recomendações e nós temos assim já... Isto serviu também para aprender, tanto de um lado como do outro. E agora, claramente, estamos a direcionar para o hospital de dia, que é o mais adequado. E mantemos, sim, a pediatria, essa sim, é mais imediata, porque, no fundo, na pediatria nós estamos a dar um bom momento às crianças que estão ali a passar um tempo que é desagradável, ou que não tem nada para fazer. Exato. O objetivo é outro. É diferente, o objetivo é totalmente diferente. Exato. No hospital de dia tem essa vantagem de as pessoas estarem mais compensadas e também de, se calhar, mantêm-se mais ao longo do tempo. Exatamente. Os doentes que lá estão, que vão ao hospital de dia, acabam por ser mais os mesmos. Por isso há esta possibilidade de dar continuidade ao vosso projeto. Sobre este teu projeto, isto é uma coisa que está instituída na instituição onde tu trabalhas já? Está no meu serviço, faz parte dos projetos do meu serviço. Do Serviço de Psiquiatria Forense. Comecei só eu com o projeto, entretanto já se juntaram mais 2 colegas meus, é um projeto da equipa de enfermagem. Na altura, quando eu fiz o projeto, depois apresentei-o à equipa, porque havia colegas que não percebiam bem o que é que se passava ali e eu achei que era importante fazer uma apresentação teórica primeiro, dizer o que é que em termos científicos, quais são as bases, quais são os meus objetivos ali, os ganhos. E foi interessante, porque nessa apresentação que eu fiz, a minha chefe convidou o supervisor de enfermagem do hospital e um dos administradores para assistir e eles pensavam que iam assistir a uma coisa e foi algo totalmente diferente, eles gostaram bastante. Ficaram logo com algumas ideias um bocado megalómanas de implementar. Não tive tempo para isso. Mesmo assim já foi 1 hora e tal ali a apresentar, mas não deu para pôr a jogar. Mas falei de jogos, mostrei jogos, expliquei como é que os jogos funcionavam e eles gostaram bastante e queriam partir para a investigação, que eu acho que também é importante. E acho que o futuro disto, antes de darmos o salto, é investigar e para nos certificarmos de que realmente funciona. Uma coisa é eu achar de forma empírica que os meus doentes ficam melhores ao treinar estas capacidades, que isto tem algum efeito. Outra é verificar isto em termos de investigação. E então o gestor queria logo implementar isto em vários serviços e definir jogos para determinados diagnósticos. Para este diagnóstico é aquele jogo. Isto não é uma coisa que se faça, não é um homem sozinho, não sou eu que vou fazer isto sozinho, até porque eu estou envolvido em mais 4 ou 5 projetos no meu serviço, mais ou menos complexos, mas todos eles me dão trabalho e não tenho neste momento tempo, né, para desenvolver um projeto dessa magnitude. Lembro do supervisor falar que queria tornar o Sobralcido num ponto de investigação, uma referência a nível dos jogos de tabuleiro e de saúde mental. Eu achei a ideia muito boa, mas... É possível. É possível,
Mas para isso não pode ser só um enfermeiro a conhecer os jogos de tabuleiro e a aplicá-los. É uma coisa mais a longo prazo e se calhar com outras instituições, se calhar o Spalcid sozinho não consegue, mas se calhar com a ajuda de alguma universidade Exatamente. ou escola superior de saúde ou qualquer coisa, se calhar havendo parcerias é mais fácil desenvolver isso. Eu acho que podemos já tentar fazer aqui algumas. Sim, com certeza. Eu conheço algumas pessoas que trabalham nisso e estão interessadas. Sim, sim, sim. Eu acho que nós queremos dar visibilidade àquilo que fazemos, temos que investigar e temos que publicar e temos que ter resultados. Eu sinto isso mesmo, por exemplo, nos jogos que eu faço para formação e para simulação de outro tipo de coisas, eu faço porque tenho mesmo que fazer, não é? Tenho mesmo que fazer investigação e publicar, e agora estão a começar a ser as primeiras publicações. E isso era uma coisa que eu te ia perguntar, é se vocês já estavam numa fase de recolha de dados e já a apontar para algum tipo de publicação deste género. Não, Porque realmente é muito importante. E até algumas pessoas que estão a tentar começar a entrar nesta área, e eu, quando me pedem conselhos ou também das análises que eu falo, que eu vou dando, é mesmo essa. Vocês podem experimentar muito, mas vocês têm que fazer um estudo teórico do que está aqui a ser aplicado e têm que fundamentar as coisas. claro. Não é só colocar as pessoas a jogar isto, senão é uma brincadeira só. Exato. E acabamos por estragar a própria abordagem, porque depois pode correr mal e pode ser transformada numa coisa diferente do que nós queremos, porque nós queremos que isto seja sério, não é? Exato. E para ser sério tem de ter método, tem de ter metodologias, tem de ter fundamentações, tem de ter recolha de dados, tem de ter essas coisas todas, não é? Claro. Eu penso que isso é essencial, mas para isso também é preciso que as instituições, nomeadamente a instituição em que eu trabalho, dê condições. No meu serviço nós temos 45 doentes e somos 3 enfermeiros. Dá 15 doentes a cada um. Para eu estar 1 hora ou 2 com 4, 5 doentes, quer dizer que há 10 doentes meus que um colega meu tem que estar a cuidar, não é? Se eu a isso adicionar a sobrecarga de testes, de análise de dados, isso tudo, eu fico com muito pouco tempo livre para os cuidados de enfermagem. Por isso eu penso que isto passará sempre por um projeto em que quem vai estar a fazer a atividade está só para isso. Uhum. É um elemento extra. E pronto, é uma questão de futuro, até porque em termos pessoais também há momentos mais certos do que outros, e eu neste momento em termos pessoais e familiares não tenho tempo suficiente para um projeto desta magnitude, mas a médio prazo eu penso que isto será importante e que será o caminho. Só mais uma questão que me lembrei agora destas vantagens dos jogos de tabuleiro. Quando temos alunos, esta atividade é sempre ficam sempre espantados. Então, mas os doentes conseguem jogar estes jogos? Os alunos de enfermagem? Alunos de enfermagem. Vão fazer estágio, não é? Okay. Vão estagiar. Eu sou um dos responsáveis pelos alunos, pelo acompanhamento de alunos. Uhum. E então os jogos também ajudam um bocado a combater o estigma. Porque os maluquinhos que não têm capacidades, mas depois ponho um aluno a levar uma sova de um doente com déficits cognitivos e depois afinal as coisas não são tão assim. E permitem também outra coisa, os jogos, que é a nível da relação técnico-doente, acabam por estreitar mais a relação. Porque nós estamos a fazer uma atividade juntos em que estamos ao mesmo nível. Exatamente. O jogo é democrático. É um nivelador. Ali não há técnico, não há doente. Estamos os dois a fazer exatamente o mesmo, a tentar ganhar o jogo e estamos ao mesmo nível. Isso é importante, no relacionamento entre técnicos, aquilo em que muitas vezes a bata acaba por ser um entrave à relação, ali não há entraves. Estamos todos muito mais acessíveis. E eu penso que isso também senti naqueles doentes com que eu jogo mais, que a minha relação com eles é mais próxima, acaba por ser mais próxima. Quando eles precisam desabafar de alguma coisa ou assim, acaba por ser mais fácil virem falar comigo, porque estou mais perto com eles naqueles momentos. Curiosamente, também entre eles, entre aqueles que jogam, acabam por estreitar as relações entre eles. Nós temos atividades no exterior, eles às vezes vão, agora não, com o Covid não, mas antes disto, iam por exemplo a Coimbra, nos transportes públicos, organizavam-se ali 2 ou 3 doentes, iam sozinhos a Coimbra às compras e voltavam. Muitas vezes esse grupo que jogava era o grupo que depois se juntava
para ir juntos fazer uma atividade diferente no exterior. Por isso, todas estas dinâmicas que se criam depois de jogar também são importantes. Ou seja, no geral, a tua percepção é que de facto isto tem tido um impacto bastante positivo nestes doentes que têm jogado estes jogos, não? Sim, penso que sim. Penso que isto tem grandes vantagens. Falta então, como estávamos a falar, de começar a demonstrar esses resultados. Que é realmente muito interessante quando conseguirem chegar a esse ponto. Acho que vai ser fantástico e provavelmente será depois também mais fácil replicar isto noutros sítios e até os próprios responsáveis e as administrações provavelmente apostar mais nisto e investir, porque isto tem sempre um investimento necessário, não é? Sim. Os jogos de tabuleiro que são utilizados no meu serviço são geralmente os meus. Não há investimento por parte do hospital, até agora não houve em nenhum jogo. A equipa de enfermagem juntou algum dinheiro e comprámos alguns jogos para o serviço. Temos uma pequena ludoteca com jogos mais gateways, digamos assim, o Catan, o Splendor, e há um outro jogo que eu ofereci ou que alguém me ofereceu para o hospital. Mas lá está, o investimento maior tem sido meu, porque acabam por ser os meus jogos que vão mais a jogo. E pronto, isto também isto tem sido uma coisa que não tem sido muito publicitada. Não há muitas pessoas a saber disto no país, pelo que eu tenho noção. Não. Eu também ainda não publiquei nada, lá está, falta essa parte toda. Tinha a minha chefe anterior, entretanto mudámos de chefe, a minha chefe anterior tinha proposto o meu projeto para eu ir falar, há partilhas de projetos no hospital, dos vários serviços, e o meu projeto estava na calha para um dia destes ir apresentar. Mas eu sei que dentro do meu hospital já se tem falado, porque já tenho, de vez em quando recebo chamadas deste ou daquele serviço, precisam de ajuda, por exemplo, queremos fazer uma dinâmica de grupo aqui na equipa, para as pessoas estarem mais juntas, ou pronto, para dinamizar, fazemos uma atividade diferente, o que é que aconselhas? Isto significa que já se fala alguma coisa e que as pessoas já entendem que os jogos podem ter alguma utilidade. E a nível também da escola de enfermagem, também já tive contacto de professores que também me vieram perguntar, falar nos teus jogos, mas como é que isto funciona? O que é isso? Porque um grupo de alunos que tivemos, eles tinham que na escola partilhar um projeto que tivessem achado assim diferente e que tivessem gostado e escolheram o meu. E divulgaram então na escola aquilo que se fazia no meu serviço, aquilo que nós estávamos a fazer. Isso acabou por ter alguma divulgação. Falta, sim, divulgar mais. Esperemos que esta conversa aqui ajude também a divulgar. E eu também vou tentar divulgar entre algumas redes mais especializadas, que eu acho que é o que faz falta aqui nisto, para as coisas poderem acontecer, pelo menos daquilo que eu puder fazer, irei fazer, porque acho que realmente é uma coisa muito importante e com muito mérito e que podemos usar para mais coisas e que pode ser replicado em muitos outros sítios. Sim, Portanto, em várias fantástico. realidades. Isto não é só na saúde mental, é na pediatria, na geriatria e até na comunidade. Juntar as pessoas. Estes jogos de tabuleiro têm aquele condão de juntarmos à mesa pessoas de várias gerações diferentes, né? O avô, o pai e o filho, todos a fazer uma atividade em conjunto, que é esta coisa que se perdeu, não é? Que estamos cada vez mais, cada um no seu canto, agarrado ao telemóvel ou à televisão, e deixámos de ter aquele tempo de reunião em família a fazer uma atividade juntos. Por isso isto também é importante na comunidade. E também é importante numa sociedade em que cada vez estamos mais separados, apesar de vivermos, o pessoal das cidades vive perto, mas não conhece os vizinhos, não é? Não há aquela ligação. E é importante juntar pessoas estarem juntas, sociabilizar. E os jogos penso que podem vir a ter um papel importante nisto. Ainda este sábado, olha, estive a jogar no sábado à noite, era eu e a minha esposa, o meu sogro e a minha filha. Portanto, 3 gerações a jogar Splendor no sábado à noite. Exato. E se fores pensar que outras atividades é que consegues reunir 3 gerações, fazer a atividade e todos ao mesmo nível. Sim, e do modo ativo. No modo ativo, sim. Não estou a dizer estarem todos a ver televisão. Isso não é nada. Estou a dizer a fazer uma atividade em que estejam a participar ativamente e todos ao mesmo nível, em que a opinião da tua filha vale o mesmo que a opinião do teu sogro. Exatamente. Isto é importante para as crianças sentirem também que estão a fazer uma atividade e estão ao mesmo nível dos adultos. Aliás, e até ganhou a minha filha.
Melhor ainda. Portanto, ainda foi mais interessante nessa Sim, sim. perspectiva. Bem, falámos aqui deste teu lado, falámos das coisas positivas, mas provavelmente também tiveste algumas situações, se calhar, mais complicadas. Como é que tu te salvaguardas de eventuais situações mais difíceis? Por acaso, felizmente, não tive assim nenhuma situação complicada relativamente à atividade dos jogos de tabuleiro. Até hoje nunca tive problema nenhum, nunca aconteceu nada, mesmo doentes que perdem poderiam ter aquela frustração. Tipo, Uhum, não, nunca, até agora. Também porque lá está, eu escolho os doentes que vão à atividade, eu quase tenho a certeza absoluta que vai correr bem. Que se o doente não estiver bem, que todos nós temos flutuações, não é? Porque mais uma pessoa com doença mental, há alturas em que não estão tão bem. E se não estiverem estáveis, eu não os levo. Tinha um doente jovem, 27, 28 anos, com esquizofrenia, que adorava jogar. Adorava. Só que não estava, tinha uma esquizofrenia bastante resistente e 80% do tempo não estava compensado. E então ele queria sempre jogar, mas eu antes de jogarmos, nós acordámos que ele próprio me dizia se sentia bem. E eu também via logo pelo discurso se uhum. estava bem ou não. E se não estivesse bem, não participava. E o problema aqui às vezes é nós dizemos que hoje não jogas e depois poder haver aquela coisa de ele hoje descartou-me, não precisa de mim e no próximo dia já não quer participar. Pode acontecer isso, não tenho notado isso. Os doentes sabem que eu, para fazer aquela atividade, eu vou com um objetivo. Por isso, são aqueles doentes que eu escolhi que vão participar. É claro que há dias que eu escolho o doente e ele não está para aí virado e eu também não insisto. A não ser que eu acho mesmo que ele precisa. Mas nunca tive esse problema. Nenhum problema assim relativamente a jogos. Não. Muito pelo contrário, só tenho bem Coisas a boas. dizer. Só tenho Ótimo. coisas boas a dizer. Tinha, por exemplo, um doente que tinha a catísia, que a incapacidade de estar parado é um sintoma de quem toma antipsicóticos há algum tempo. Muitas vezes envolvem este sintoma, que é a catísia, que não conseguem estar parados, fazer uma atividade, concentrar-se constantemente a levantar-se, a andar para um lado e para o outro. No entanto, esse doente que em nenhuma atividade do serviço conseguia participar porque não aguentava mais que 5 minutos, ele estava 1 hora e meia a jogar no jogo de tabuleiro sentado, concentrado, e eu não consigo explicar nem aos meus colegas o porquê. Porque ele também gostava de fazer outras coisas, mas não aguentava mais que 5 minutos a jogar no jogo de tabuleiro. Estava ali 1 hora e meia e lembro-me da minha chefe uma vez ficar espantada como é que é possível. Este doente parece totalmente diferente. Onde é que está a catísia dele? Neste momento não está. Lá está. Isso são casos muito particulares, não é? Uhum. Não posso daqui extrapolar Pois, para outros casos, mas foi um episódio que eu achei muito interessante. é realmente interessante. Lá está. São aquelas coisas que deviam ser investigadas, não é? Porque realmente são coisas interessantíssimas. Imagina que se conseguia tirar alguma conclusão sobre isso, para esse tipo que se diz, de Sintomatologia. sintomatologia. Pronto. Eu que não percebo nada desses termos técnicos. Mas pronto, lá está. Precisamos mais de investigar, sem dúvida. Sim, e esta necessidade é a nível mundial, porque se tu fores a ver o que é que há, né, de estudos sobre jogos de tabuleiro e saúde mental, não há tanto quanto deveria haver. Há muito para jovens, muito para idosos, mas em concreto na saúde mental não há Uhum. muita coisa. É uma área que necessita muito de investigação. Também acho que sim. Eu tenho colaborado com uma colega que também é professora na Escola Superior de Enfermagem aqui em Leiria e nós temos feito mais coisas. Ela já veio aqui ao canal também já partilhar algumas coisas. Marlene, Com a Marlene Rosa, sim. eu vi. E de facto nós temos feito alguns estados de arte, algumas revisões e realmente não há quase nada deste tipo de coisas. Portanto, é quase tudo novidade, o que é bom, mas também é mau. Quer dizer que isto realmente está muito por explorar, o que significa que provavelmente as pessoas estão a perder oportunidades de tirar proveitos disto na prática. Claro, É dito. é perfeitamente entendível porque, apesar de tudo, os jogos de tabuleiro ainda são um bocado uma atividade de nicho, não é? Sim, sim, E sim. especialmente no nosso país, se calhar na Alemanha não tanto, ou no Reino Unido, Sim, mas sim, sim. sendo uma atividade de nicho é natural que haja menos pessoas
que joguem e que façam investigação. Exatamente, era uma das coisas que eu te queria perguntar, e tu até já foste respondendo, é que para fazer realmente este tipo de coisa, se calhar é mesmo preciso ser gamer, não é? Sem ser gamer. É assim, eu não sou capaz de dizer taxativamente que é, mas eu diria que é muito pouco provável que uma pessoa não gamer consiga realizar este tipo de atividade, porque tu tens que conhecer muito bem os jogos. Se tu fores um profissional de saúde, até podes conhecer bem os doentes, que é outra coisa que é essencial. Temos que conhecer bem a pessoa a quem vamos aplicar o jogo, mas por outro lado temos que conhecer muito bem o jogo, mecanicamente, e conseguir fazer esta associação de esta mecânica está a trabalhar isto a nível cerebral. Uhum. Não é? Temos que saber o que é que estamos a fazer. Não basta dizer, queremos trabalhar a interação social, é este jogo. Isto não é um cardápio. Até porque as pessoas são diferentes. Este jogo Exatamente. pode trabalhar bem a interação social naquele doente, mas no outro pode até não ter o efeito contrário. Pode até afastá-lo mais. Por isso, para conhecer bem os jogos, tens que ser gamer. Acho eu. E aí, depois tens a questão de o acesso aos jogos. Se fores gamer, tens a tua coleção, que é o que eu faço, e os meus jogos, e levo os jogos para o trabalho. Porque se dependes do hospital, não tenho nada, não há ludoteca, não é? E como é que se faz um projeto destes? Primeiro, se para o hospital investir numa ludoteca, tem que haver evidência científica da necessidade, não é? De haver a ludoteca e da vantagem disso. Se não há estudos, como é que eu convenço um gestor a investir em 100 jogos de tabuleiro? Não é? Gastar 30 mil euros ou 3 mil euros agora nem fiz as contas, em jogos de tabuleiro. Não fazem isso, estamos constantemente em contenção de custos, desde o pessoal ao material, e agora de repente vamos investir em jogos. Para a maioria das pessoas parece um contrassenso, nomeadamente para as pessoas da gestão. Por isso, se tu sendo gamer já tens acesso ao instrumento de trabalho, porque levas o teu instrumento de trabalho para o serviço. Por isso, e é o problema no meu hospital de aplicar isto noutros serviços, é que não há enfermeiros ou outros técnicos que possam aplicar isto que sejam gamers. E que foi o problema no meu hospital. Eu até posso ter a melhor das intenções de aplicar isto noutros serviços, mas se não houver lá alguém que conhece bem os jogos, a única coisa que vai fazer é aplicar aquilo que eu estou a dizer. É ter aquele cardápio de jogos, ok, para estes doentes que quero tratar isto, vou usar aquilo. Não é a mesma coisa e penso que não funcionará. Por isso penso que realmente é importante o ser-se gamer. Agora, não sou capaz de dizer que uma pessoa que não seja gamer não pode fazer um projeto destes. Pode, e investigando e lendo, pode não gostar dos jogos, pode não gostar de jogar, mas pode entendê-los, né? E aplicá-los no seu trabalho. Eu diria que é um bocadinho mais complicado fazê-lo. Eu diria que seja difícil. Alguém que não gosta de jogar, querer dedicar algum tempo a pesquisar sobre estes jogos. Acho que sim. É pouco provável. Complicado. Muito. Eu diria que para este tipo de coisas, que a opção, ou a melhor opção para isto poder ser viável, e é no caso do hospital onde tu trabalhas, ou noutros casos quaisquer, é através de candidaturas a fundos para poder financiar este tipo de coisas, porque se não for assim, eu acho que será mesmo muito difícil conseguir com fundos próprios isto, não é? Sim, penso que nisso tens total razão, e penso também que passa muito pela formação dos profissionais. Se os profissionais, na sua formação, tiverem cadeiras em que se abordam estes temas, para além de ficarem mais despertos, até pode criar neles o bichinho e tornarem-se gamers e vamos lá criar um projeto no meu serviço. Afinal existem estas ferramentas e eu até gosto, então vamos a isso. Pois, é como diz, eu acho que falta isso, por exemplo, nos cursos superiores de várias áreas. Isto penso que deviam ser até disciplinas opcionais ou disciplinas chamemos-lhe ludificação, para ter aqui um termo em português. Sim. Mas podemos chamar de gamificação ou serious games ou esse tipo de abordagens. Porque se as pessoas tiverem acesso a isto, pelo menos têm ferramentas que não são forçados a usá-las, mas pelo menos sabem que existem e é uma possibilidade. Portanto, isto é um esforço que eu tenho andado a fazer para tentar implementar isto em alguns sítios. Vamos ver se isto começa a ser uma realidade em breve. Sim, e é totalmente diferente tu introduzir estes temas a pessoas jovens que estão a fazer um curso superior, não é? Como
com 19, 20 anos do que eu introduzir aos meus colegas que já têm 50 anos. Porque apesar de tudo, a abertura a coisas destas acabam por ser mais fáceis nos jovens do que em pessoas com mais idade. Por isso é como tu dizes, devia haver cadeiras que explorassem a parte da utilização dos jogos de tabuleiro. E para rematar aqui este tema, queres deixar aqui alguns conselhos a alguém que queira tentar seguir uma abordagem semelhante à tua? Sim, eu penso que, lá está, eu tenho a vantagem dos doentes estarem muito tempo. Se for alguém que trabalhe com agudos, com doentes agudos, eu diria que é muito complicado implementar um projeto deste. Agora, hospitais de dia, equipas comunitárias, aí sim, penso que há viabilidade. A nível de conselhos, é difícil estar a dizer que é melhor fazer assim ou assado. Não, eu penso que é importante as pessoas conhecerem os jogos, conhecerem as pessoas e tentarem ao máximo ter intencionalidade na escolha do jogo para aquela pessoa. E a partir daí acho que depois tudo acaba por ser mais simples. Não há assim nenhum outro conselho que eu consiga dar neste momento. Muito bem, me parecem já conselhos muito valiosos e muito úteis. Agora, mudando um bocado de assunto, aproveitando que estamos a ter esta conversa, que isto foi uma coisa que nós já fomos falando algumas vezes também, que é, isto não tem mesmo nada a ver com o que tivemos a falar. Quer dizer, radical. Ou se calhar tem, não sei se não podem ser casos de doença mental em algumas pessoas. Que é esta noção, eu tenho esta noção, de que há aqui uma espécie de um pano que anda a cair, de uma espécie de ditadura do politicamente correto, que se está a mostrar até nos jogos, neste momento, na comunidade. No modo como nós vemos os jogos, como criticamos os jogos, como fazemos piadas sobre os jogos, o que para mim é uma coisa natural, porque lá está, são os jogos, é um elemento que é de diversão, embora possa ser muitas outras experiências, mas que me parece que tem um contexto, para mim, interessante para fazer piadas. Qual opinião é que tu tens disto? Bem, eu penso que isto é um flagelo atual, na atualidade. Acho que uma ideia ótima, que era dar voz àqueles que não têm, que se possam proteger, não é? Aqueles que não se conseguiam proteger, isto descambou rapidamente para o tentar impor às pessoas a nossa opinião. De repente passámos a ter juízes que estão a julgar alguém ali de forma imediata, sem conhecerem as pessoas, só por aquilo que a pessoa disse ou comentou, ou porque tem uma opinião diferente. E isto eu penso que é errado. Se calhar alguns dos teus seguidores vão já começar a chamar-me fascista e... Acho que não. Acho que não. Há essa tendência. Eu queria antes mais dizer que sou uma pessoa de esquerda. Porque há muito esta tendência de achar que politicamente correto é uma coisa da esquerda. Eu acho que isto não é de esquerda nem de direita. Basta pensarmos quando se faz uma piada de religião, que vem logo muita gente de direita. Quer dizer, lá está, isto são preconceitos, não é? As pessoas de direita têm mais aquela coisa da religião e da igreja. Mas se formos a ver politicamente, se calhar têm mesmo. Estatisticamente tem. Exato. E há os politicamente corretos também de direita, não é? Há temas que não se podem falar, é o que não se devem, é o que vem logo alguém sentir-se injuriado por se ter feito aquela piada ou por se ter dito isto ou aquilo. E isto é perigoso porque estamos a entrar numa ditadura do politicamente correto, em que há pessoas que sentem que têm esse poder de julgar e de impor, que não sei quem é que lhes deu esse poder. Também não sei quais são os limites do politicamente correto, que temas é que se podem falar ou não, piadas é que se podem fazer. Tenho alguma dificuldade de saber quais são esses temas e quem é que os definiu. Quem é que define o que é politicamente correto ou não? E a opinião é porque alguém se sente injuriado? Mas hoje em dia tudo serve para alguém se sentir injuriado. Exatamente. Porque as pessoas, a sociedade, neste momento, estão-se a polarizar de uma forma... em Portugal ainda não estamos assim, mas poderemos para lá ir. Nós, geralmente, nestas coisas temos sempre ali um atraso de 10 anos, relativamente aos Estados Unidos, ao Reino Unido, neste momento ao Brasil, em que
as pessoas, a sociedade está polarizada e as pessoas enfiam-se na sua trincheira e quem não está de acordo connosco é para abater. E isto é um sintoma de uma sociedade doente. Uma sociedade saudável é aquela sociedade em que nós temos opiniões diferentes, mas eu não te quero calar. A tua opinião é diferente da minha, mas eu respeito, tu tens o direito a tê-la e vou contrapô-la. Só. E não passo a minha ação e a minha intenção não é calar-te. É contrapor. Vamos debater, ok. Tu achas isso? Eu não acho, ok, mas vamos debater. E eu penso, e muitas vezes eu tenho opiniões, mas depois de falar com pessoas que têm uma opinião diferente, eu fico também com uma visão ligeiramente diferente e até posso mudar de opinião ou adaptar a minha opinião. Eu penso que isto é enriquecedor. Nós tentarmos calar alguém, eu acho que não faz sentido. Então, tínhamos aquela expressão, penso que era do Voltaire, que é: eu discordo da sua opinião, mas lutarei até à morte pelo seu direito a tê-la. E hoje em dia eu discordo da sua opinião e vou lutar até à morte para o impedir de a ter. Isto alterou-se completamente. Eu acho que os limites, eu acho que os limites já estão definidos há muito tempo e são os limites legais. Se está dentro da lei, está dentro da lei. Eu não concordo, pronto, ok, é pacífico, não concordamos, tudo bem. Eu senti-me injuriado, tenho todo o direito de manifestar, dizer, epá, não gostei. Tudo bem, isso é saudável, eu poder dizer que não gostei. Agora, eu querer a todo custo prejudicar o outro porque me senti injuriado, isto é que está profundamente errado. Depois temos humoristas que dizem uma piada e que depois temos legiões a tentar abater aquele humorista e a fazer tudo para cancelar os espetáculos dele e censurá-lo, não é? Pronto, e nos jogos de tabuleiro ainda não notei assim tanto extremismo, pelo menos na nossa comunidade eu penso que não há assim, que não seja relevante. Não acho que seja relevante. Pode haver uma outra pessoa que se sinta mais sensível com determinados temas, para mim são ridículos, mas para essa pessoa pode se sentir injuriado ou não gostar, tudo bem, está no seu direito, mas penso que não seja um problema na nossa comunidade de board gamers. Há questões que, por exemplo, para mim são ridículas de falarmos, quando falamos de questões históricas e de jogos históricos, de haver pessoas muito escandalizadas. Por exemplo, no Puerto Rico os escravos são peças castanhas. Lá está, e depois me dão-lhe o nome de colonos castanhas, para tentar ser um bocadinho politicamente correto, não é? No mínimo cómico, não é? São castanhos, mas aquele jogo tenta recriar que época? No século XVI ou XVII, não sei qual dos séculos é que se passa o jogo. Os escravos eram daquela cor, em Puerto Rico eram daquela cor. Não quer dizer que eu concordo com isso. Uma coisa é aquilo, a minha opinião, aquilo que eu concordo e que eu defendo. Que eu acho que as pessoas todas são iguais nos direitos e nos deveres. Mas eu acho também muito importante sermos todos diferentes. Eu não quero uma sociedade ascética em que somos todos iguais, dizemos todos o mesmo, fazemos todos o mesmo e parecemos todos o mesmo. Ou fingimos que parecemos, não é? E que andamos a aldrabar a história para contar uma coisa que não foi, e ao contarmos coisas que não foi, não conseguimos aprender nada com elas. Claro, se apagarmos a história. Quer dizer, isto da história também é complicado, porque nós conhecemos uma versão da história. Claro, geralmente a versão dos vencedores. Mas pronto, mas há coisas factuais, não é? E os escravos nas plantações de açúcar e de café eram de origem africana, não é? E não convém apagar isso. É como querermos apagar Auschwitz e o regime nazi. Não, devemos manter isso. Devemos lembrar e relembrar os nossos filhos do que aconteceu, da vergonha que foi a humanidade e que continua a ser em muitos pontos do globo, infelizmente. Mas a melhor forma de não repetirmos a história é conhecê-la. Não é fingir que não aconteceu. Por isso, eu acho que não há temas tabus. Acho que devemos falar das coisas. E quando chegarmos a um ponto
em que eu posso brincar com uma pessoa de raça negra e ela não se sentir ofendida, ela brincar comigo de igual modo, e estamos a brincar não por ela ser de raça negra ou amarela ou vermelha ou cinzenta, mas pela pessoa em si, e podemos fazer piadas uns dos outros de forma livre e sem má intenção, só brincarmos uns com os outros. Eu penso que quando chegarmos a esse ponto seremos uma sociedade melhor, muito melhor do que fazermos de conta que está tudo bem. Não podemos falar daquilo, não podemos falar de outra coisa. Vamos agora censurar o E Tudo o Vento Levou, porque passou-se numa época que era assim e demonstra as questões raciais estão ali bem presentes. Isso não faz sentido. Naquela época era assim que acontecia e convém nós vermos como é que era. Não vamos censurar, assim como, por exemplo, a questão da destruição das estátuas, que é um assunto bastante atual. É assim, eu sou contra a destruição de tudo o que seja obra artística, mas eu entendo que o erigir uma estátua é uma questão política. Para demonstrar poder ou para louvar alguém, eu entendo que pessoas se sintam mal por ter determinadas estátuas. Se tivéssemos uma estátua de Adolf Hitler em Lisboa, se calhar também não vivíamos bem com isso. Mas será correto destruí-la? Não faria mais sentido pegar nessa estátua e metê-la num museu dedicado, por exemplo, ao regime nazi? Eu penso que faria mais sentido, em vez de partirmos para a destruição, para a violência, para o ódio, porque, infelizmente, queremos combater o ódio com o ódio e isso não leva a lado nenhum. Eu, ao destruir a estátua, estou a fazer com que muita pessoa me passe a odiar e que a minha causa, que tem toda a legitimidade, a perca. Assim como os extremismos que chegam ao ridículo. Quando a nossa causa passa a ter aspectos ridículos, as pessoas deixam de olhar para a nossa causa e vão só pegar no ridículo. Eu lembro-me, por exemplo, aqui há dias, vi isto relativamente a jogos de tabuleiro, uma menina que tinha alterado o baralho de cartas que o rei valia mais que a rainha, Okay. e então fez um baralho alternativo em que havia 2 reis e 2 rainhas e que valiam todos o mesmo, porque uma questão dos géneros, porque o baralho das cartas normal diminuía as mulheres. Eu acho que isto é ridículo. O baralho em si não diminui ninguém. Não é? Porque eu posso pegar naquele baralho e fazer um jogo em que a rainha vale mais que o rei. Não vale nada. Porque é que me vale alterar os personagens do baralho? Ou para introduzir alguém de raça negra? Ou um chinês? Isso não vale nada. E torna-se ridículo. E depois, ao ridicularizarmos essa questão que é importante das mulheres serem iguais a nós, não é? A nós homens, nós ao ridicularizarmos isso, a causa perde força. E eu acho importante que não percamos o fundo das questões. E em vez de andarmos aqui a fingir e agora vamos fazer coisas ridículas para pôr as mulheres ao nível dos homens, não, nós temos é que investir em educação de base nas crianças, ter mais professores, ter turmas mais pequenas e investir em educação para a nossa sociedade crescer. Nós não conseguimos mudar mentalidades em meia dúzia de anos. Isto é uma coisa que vai demorar muito tempo. E pronto, já me perdi um bocado no raciocínio. É mais ou menos isso, porque eu concordo com o que estás a dizer, porque, aliás, nós, através dos jogos, que são modelos de muitas coisas, no fundo o jogo é um modelo, acabamos por ter exemplos de tudo e mais alguma coisa daquilo que é a nossa vida real. E as pessoas que se apaixonam também pelos jogos também transferem algumas das suas paixões por causas e por ideias e por ideologias para os próprios jogos. E eu tenho sentido muito esse tipo de coisas, porque faço memes, e os memes naturalmente são ofensivos. Faz parte. Ou são absurdos ou são ofensivos. São ofensivos, não é que sejam ofensivos, São provocadores. Exatamente, são provocadores. Essa é até a palavra mais correta. Eles não são para serem ofensivos, são para serem provocadores, para, por vezes, despertar consciência em certas coisas. Claro. E é esse o intuito que eu os faço, não é serem ofensivos, mas é serem provocadores, às vezes, de discussão e de consciência. E eu tenho notado coisas realmente estranhas quando os partilho, por exemplo, em grupos onde estão muitos brasileiros.
Porque normalmente eu partilho só os memes porque eles são feitos em português, porque realmente eu quero fazê-los em português, porque acho que não existem muitos na nossa língua, e obviamente que chegam também ao Brasil. E nós, lá está, como o Brasil é uma sociedade diferente da nossa, como está muito mais polarizada, estas coisas depois parecem explosões, e houve um último que eu coloquei, que era mesmo sobre a questão do politicamente correto, como quando entramos com demasiada percentagem ou peso do politicamente correto nos nossos jogos, acabamos por destruir os próprios jogos. E aquilo foi uma coisa impressionante de comentários e de ofensas, ao ponto de ofenderem até, depois descobriram que eu era português, não é? De ofenderem os próprios portugueses com base naquilo, Sim. com piadas e coisas de género ofensivas, e eu achei aquilo tão absurdo, e tal como achei absurdo o facto de eles pensarem que, ao estarem a ofender os portugueses com piadas, porque é habitual no Brasil fazer-se piadas a brincar com portugueses, tal como nós em Portugal fazemos com alentejanos, não é? Sim. Eles acharem que, por exemplo, eu dava alguma importância àquilo, Sim. que eu me ofendia a alguma coisa. Sim, eu assisti a essa discussão. E depois tens estas questões, não é? De uma pessoa que se sente ofendida com o meme, porque acha que pode levar à xenofobia, a insultar-te com insultos xenófobos. Pois, Ai, é um absurdo. este meme ofende-me muito, então deixa-me cá descarregar, aí é português, então vamos falar mal dos portugueses, não tomam banho e são burros e não faz sentido nenhum. Isto demonstra bem o ridículo destas Sim, questões, a sim. que se chega nestas questões. É um absurdo total. Infelizmente a sociedade brasileira está muito polarizada e acaba por esse efeito, né, se notar mais lá. Esperemos que as coisas melhorem por lá Pois, e por esperemos que cá sim. também. Para bem deles, porque nós provavelmente nem imaginamos como é que será viver numa sociedade destas, mas seguramente que não deve ser muito bom, não deve ser muito, como é que eu ia dizer, pacífico viver numa sociedade assim com tantos conflitos permanentes. Portanto, eu espero. Eu lembro-me de uma das acusações que te faziam era de falta de empatia. Hum, Mas eu acho que o problema é mesmo esse. É a falta de empatia, é a falta de nos conseguirmos colocar no lugar do outro. Eles não conseguiram colocar-se no teu lugar, exatamente. minimamente. Ou seja, não tiveram empatia nenhuma, não conseguiram perceber o contexto. O problema também, muitas vezes, o politicamente correto é que as pessoas passam a ser literais. Passam a analisar a frase literalmente, não querem saber do contexto, não querem saber de quem a diz, reagem ao imediato, ao literal. E foi o que se passou ali. E depois acusarem-te de racismo e de fascista, e É curioso. sendo tu também um homem de esquerda, não é? Que é público, não é? É público. E acho que é importante as pessoas não terem receio de dizer publicamente se são de esquerda, se de direita, de centro, não interessa. Chegar a este ponto de te acusarem, não é? Pessoas provavelmente de esquerda, não é? Acusarem por causa Devem de um ser. meme, pessoas que não te conheciam de lado nenhum, tirarem aquelas conclusões daquela forma. Acho que é muito contraditório e é revelador de uma sociedade doente. E Sim, sim. esperemos que isto não chegue cá, mas Sim, esperemos que a nossa não chegue cá e que realmente no Brasil essas condições melhorem, não é? Porque lá está, não deve ser muito bom viver num contexto deste. Não deve ser bom para ninguém. Portanto, espero bem que eles consigam resolver, por eles mesmos, esta situação, não é? sim, Não deve ser muito bom. estas questões da polarização, as pessoas parece que estão na trincheira, estão constantemente em guerra. Não é? Estão constantemente em guerra com as pessoas que não Pois, com têm tudo. a mesma opinião. E que é horrível, deve ser horrível estar com. E depois as redes sociais amplificam Claro. isto. E a partir do momento em que muita gente bloqueia as pessoas que não têm a mesma opinião. Eu geralmente faço o contrário, eu gosto de manter no meu grupo de amigos as pessoas que não têm a minha opinião para eu ver também o outro lado. Porque às vezes há coisa, isto em saúde mental acontece muito é percebermos o que é a realidade, né? Uhum. O que é a normalidade. O que é normal para mim pode não ser para ti. São conceitos que não são estanques. E neste extremismo já há muito esta coisa do estanque, ou é o bom e o mau, o certo e o incorreto, o verdade e o falso.
E eu diria que a maioria do mundo passa-se no meio disto, entre os polos. Nem tudo é verdadeiro a 100% ou falso a 100%. Temos que ter um bocado a noção dos dois lados da moeda. E as redes sociais, nós já ao banirmos das nossas redes sociais as pessoas que têm opiniões diferentes ou que são de extremos diferentes de política, nós estamos, no fundo, só a começar a viver num eco de ressonância da nossa opinião. Exatamente. E depois, quando aparece uma diferente, isto parece-nos uma coisa de tal modo que nos provoca um sentimento tal de repulsa que leva a isto constantemente. Exatamente. Eu tenho um amigo meu, investigador, que está a fazer mesmo uma investigação sobre polarização através das redes sociais, e ele diz isso mesmo, diz que são estes efeitos das caixas de ressonância que tu queres ouvir e vais ouvir sempre aquilo que te convém e que se encaixa no que tu achas que é o correto, portanto te vais amplificar, e sempre que vezes que te surge alguma coisa que seja diferente, tu vais te extremar na tua própria posição para aumentar a tua caixa de ressonância. Exato, Isto é realmente uma coisa, é uma espiral, uma espiral que não vai levar a nada de bom. E não vale, isto é de tal forma uma coisa emocional que muitas vezes não vale de nada apresentar estudos científicos. Sim, não vale a pena. Apresentar relatórios económicos. Eu lembro-me que há dias tive uma conversa com um apoiante de Trump, um português que está em Nova Iorque e que é apoiante de Trump. Dizia, Trump é o melhor presidente sempre da história da América. Nunca crescemos tanto em termos económicos. E depois, então, mas olha aqui, em termos de relatórios, houve vários períodos em que a economia esteve melhor. E nos últimos 3 anos de Obama, até a economia cresceu mais, o emprego cresceu mais do que nos primeiros 3 do Trump. Não interessa. As pessoas não querem saber dos factos. Isto é como, em termos agora da saúde, no Covid. Há pessoas que acham que isto é só uma gripezinha, não vale nada tu estás a apresentar os dados de mortalidade, explicares que o problema não é a mortalidade da doença em si, mas o facto de se espalhar rapidamente poder levar ao colapso do sistema de saúde e depois aí a mortalidade de todas as outras doenças aumentar. Tu não consegues explicar isto. Eu tento explicar isto de forma racional e essas pessoas continuam a dizer não, tu estás aí a espalhar a mensagem dos média e do governo e não entendem. Eu nem sou, não sou do partido deste governo. Aliás, eu nem tenho partido, tenho opiniões e posso estar mais. Já votei PS, já votei Bloco, já votei PCP. Voto no momento no partido cujo projeto político me agrada mais. E não estou a defender nada em termos políticos, eu estou a defender aquilo que acho, a minha convicção em dados científicos, que infelizmente muitas vezes também não são 100% fiáveis, mas é o que temos. Não é? Sim, e mais nesta situação nova, que é esta pandemia, há muitas coisas que vão mudando, mas nós temos que nos adaptar àquilo que a ciência nos diz, porque infelizmente... Aliás, quando tu tens uma coisa 100% certa, não é ciência. Exato. É religião, não é? Exato. E aí é que as pessoas têm alguma dificuldade em compreender, não é? A ciência não é totalmente certa, está sempre em... Ou deve estar sempre em autocrítica. Deve estar, sim, isso é extremamente importante. Eu não sou um homem de fé, sou um homem mais de ciência e de dúvidas. Sou essencialmente um homem de dúvidas, que duvida. E muitas vezes até duvido da minha opinião. Questiono-me frequentemente, será que estarei a achar correto? Então tento ao máximo ir procurar o que é diferente. Ouvir as pessoas que falam têm opiniões diferentes das minhas, eu gosto de as ler, perceber o lado lá e até posso mudar alguma coisa. E acho que é importante não sermos estanques. Acho que é importante sermos flexíveis, termos capacidade de reconhecer que estamos errados para mudar e temos capacidade de perceber que o mundo é muitas vezes cinzento, não é preto nem branco. Que é a dificuldade que há em muito das pessoas que praticam o politicamente correto. Isso é errado, isto é certo. Não, nem sempre é. Nenhuma das opiniões pode estar correta. Se calhar é ali o meio termo, não sei, ou 60%, 40%, não sei. Mas devemos nos preocupar menos em julgar e mais em compreender. Será esse o caminho.
E acho que isso acontece também na nossa realidade dos jogos. Isto também é transposto. Por vezes, eu diria que por vezes também temos um certo fanatismo, depois às vezes das pessoas em determinado autor, em determinado tipo de jogo, em Sim, sim, determinada sim. editora, às vezes até num determinado youtuber ou num determinado opinion maker, não é? Um fazedor de opinião, ou num determinado designer, ou até numa determinada modo de abordar o hobby. Eu tenho sentido isso, tenho visto isso em vários casos, isso também se manifesta no Sim, próprio hobby. e as pessoas têm muita tendência de se isto não é aquilo que eu gosto, então não presta. Ou é mais fraco, ou é inferior. Este jogo não é tão pesado. É levezinho. Dizer isto num tom depreciativo. Não, levezinho quer dizer que não é tão complexo, mas isso não tem que ser depreciativo, até em alguns casos até é importante. Então não podemos só ter jogos complexos, ou não podemos ter só jogos leves, não é? Aliás, em alguns casos até demonstra melhor design, ser simplificado. Sim, Quer dizer que o sim, sim. design foi mais bem trabalhado. Sim, mais elegante, mas Uhum. sim, isso depois vai dar aquela coisa de a complexidade de ser na decisão e não nas regras. Eu nisso eu tento não julgar. Se aquele jogo, ok, por exemplo, o Monopólio, aquele jogo que eu não gosto neste momento, mas eu já joguei muito Monopólio, Também que era o eu, que eu conhecia também eu, e divertia-me. claro. Por isso, se diverte as pessoas, pá, quem sou eu para dizer não joguem isso? Não, quanto muito eu posso dizer, e digo frequentemente, pá, experimenta isto. E depois a pessoa pode gostar ou não, pode continuar a jogar Monopólio. Agora não vou estar ali a dizer, pá, isso isso é fraco. Não, acho que não é o caminho estarmos a menosprezar coisas que tiveram o seu tempo e que foram importantes. Eu digo que eu gosto de provocar as pessoas. Sim, sim, provocar também gosto bastante. Também gosto bastante até de ser politicamente incorreto. E muitas vezes não sou muito bem compreendido numa outra piada. Mas gosto de provocar e pôr as pessoas a falar, acho que é importante. Também acho que sim, especialmente Não para quer, colocarem-se a falar. eu não quero dizer que nós, por gostarmos de determinada coisa, que seja, por exemplo, havia nos anos 90 o jogo Carmageddon. Não sei se Sim, sim, sim. vocês. Eu joguei muito. Também eu. E aquilo era espetacular, andar a atropelar pessoas. E coisas piores. Sim, e, por exemplo, acho que dava mais pontos mulheres grávidas Sim, 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 ou coisas dessas. velhotas com andarilho. Epá, aquilo divertia-me imenso e eu fartava-me de rir e divertir-me a jogar aquilo. Não quer dizer que eu, quando pego no carro, não seja um condutor responsável e que Claro, evite ao máximo fazer isso. Os jogos permitem-nos fazer coisas ou experienciar coisas que não podemos fazer na realidade. E o facto de eu gostar de jogar Carmageddon não faz de mim um psicopata assassino. Não, estou só a passar um momento engraçado, a fazer uma coisa que, por ser ridícula, eu acho piada, sim. por ser ridícula. Porque é Porque é absurdo, não ridícula. é? Porque é absurdo. Aquilo é absurdo e acho piada nisso. Eu não acho que isso seja errado, nem acho que ninguém, depois de jogar Carmageddon, que deu o clique, olha, vou atropelar pessoas. Não acho que isso aconteça, nem como o Grand Theft Auto, que Sim, havia sim, sim. muitas pessoas a querer censurar, porque ia dar origem a mais psicopatas e mais violência. Eu acho que não, acho que os jogos são uma oportunidade de nós, de vez de soltar, Até de libertar, libertar, não era é? o que eu ia Para dizer, evitar, para evitar. exato, libertamos tensões. Em vez de andarmos ali a reprimir coisas, vamos libertar, não estamos a fazer mal a ninguém. A jogar Carmageddon nunca fiz mal a ninguém. E isso acho que é importante, esta questão também dos jogos, de nos poder, o tema dos jogos, que há pessoas que não jogam determinados jogos por causa dos temas. Eu não há nenhum tema que eu não jogue. Posso não gostar do tema, mas jogo. Jogo pelo jogo em si, pela mecânica, pode-me divertir. Pode ser um jogo que seja para matar enfermeiros. Pronto. O objetivo do jogo é matar enfermeiros. Epá, vamos a isso. Quanto mais eu matar, melhor. Epá, não tem problema desde que eu me divirta. O tema, não há nenhum tema que eu diga, epá, não, isto não. Mas aceito perfeitamente que haja pessoas que não consigam jogar determinados temas. Lá está. Mas isto numa sociedade em que temos a liberdade de gostar ou de não gostar
desde que não estejamos a prejudicar o próximo, não é para eu estar a fazer determinada atividade que estou a prejudicar alguém. Por isso, acho que os jogos, enquanto obra de artista, acho que não devem ser condicionados. O autor não deve estar a pensar, epá, não vou chamar estes gajos escravos, vou pôr colonos, porque senão isto não deve ser condicionado. Acho que não deve ser condicionado. Se o objetivo do autor era chamar aquilo escravos, opá, chamam-se escravos. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Queres agora referir a algum jogo, alguns jogos que tu achas que valem a pena referir ou tinha aqui indicar? tinha aqui um. Não vou falar de nenhum jogo da Sierra Madre. É o Dominant Species. Quem ele é? Já jogaste? Já. Isto é um jogo. Isso é catastrófico. Isto é um jogo que eu gosto muito. Não digo que seja o meu jogo favorito, mas está no top 5, certamente. Foi um dos primeiros jogos que tive também, curiosamente. É um jogo um bocado pesado. Não tanto em termos de regras, mas em termos de duração e também de muito conflito, muita interação negativa, não é? Isto é um wargame disfarçado de Eurogame. É verdade. Isso é só conflito. Isto é conflito. Isto podia-se chamar conflito o jogo. É um jogo de worker placement, controle da área também, em que primeiro temos uma fase em que planeamos as ações todas. Isto tem várias, no tabuleiro tem ações, começamos a pôr os nossos trabalhadores em campos de cima para baixo e depois as ações executam-se do topo, sim, por ordem. Muitas vezes quando chegamos às últimas ações, aquilo que tínhamos planeado fazer já não faz sentido nenhum e a ação, está tudo extinto. A ação já não tem efeito. É um jogo que tem umas cartas que podem mudar completamente o jogo, e isto para algumas pessoas eu entendo que pode ser uma coisa de que não gostem, que alguém está por mérito a ganhar o jogo e depois sai uma carta que o outro consegue executar e quase que extingue o jogador que estava à frente. Mas eu gosto disso. Eu gosto de jogos com conflito. Os jogos que eu gosto mais são aqueles jogos em que eu estou a arruinar o teu jogo e tu estás a arruinar o meu. Ali sem remorsos, mesmo conflito direto, porque divirto-me mais assim. E o meu grupo de amigos, felizmente, também escolhemos geralmente os jogos que gostamos mais são jogos deste género. Por exemplo, os da Sierra Madre, os PAX, são jogos com muito conflito. Eu acho que é espetacular tu estares ali durante este jogo, umas 4 horas, a 4 a 5 jogadores. Tu estás ali 4 horas a malhar no teu adversário e no final do jogo, espetáculo, continuamos amigos e ninguém se sente sensibilizado por alguém ter estado a jogar para destruir o seu jogo. Acho que é importante ter essa maturidade, não levar as coisas a peito. Isto no fundo é só um jogo. E este jogo é de um autor, o Chad Jensen, que faleceu o ano passado, infelizmente, vítima de cancro. Vai sair, penso que este ano, o Dominant Species Aquatic, ou Oceans, assim, Marine, Dominant Species Marine, que vai ser uma versão já com criaturas de água. E é um jogo que implica muito cálculo. Tens de estar constantemente a calcular as dominâncias. É um jogo muito temático. Isto passa-se na era pré-gelo, não é? O mundo está a começar a congelar e os animais têm que lutar pela sobrevivência e adaptarem-se aos ecossistemas. E pronto, é um jogo, uma sugestão que eu gostava de apresentar. Já não jogo isto para aí há 2 anos, infelizmente, e é um jogo que eu gosto muito. De facto, na vez que eu só joguei o jogo uma vez, mas marcou-me, especialmente pelos aqueles efeitos catastróficos. Mas achei o jogo muito interessante e apesar de ter realmente aquelas cartas, não gostei muito, terem aquele efeito tão disruptivo no jogo. Sim, tem muito peso. As cartas têm demasiado peso. E não há garantia que vão para quem
que está numa posição que nível pode ir para alguém que... Mas elas, antes de serem executadas, estão lá. Sim, Para sim, toda a gente ver. Tens noção do que é que aí vem. Sim, tem essa Tens noção vantagem. que vem ali um vulcão que vai dizimar todos os animais de um habitat, então se calhar não convém teres os teus animais todos num habitat, convém começares a espalhar. Né? Tens que te adaptar a essas cartas. Exatamente. Isto se calhar só ao fim de alguns jogos é que começas a conseguir contornar esse efeito das cartas. Mas eu acho divertido com uma jogada destruir 40 animais do adversário. E também acho divertido que me façam isso a mim. Acho cómico. Sim. É um momento cómico. Por acaso sim, tem a sua piada. Mas eu realmente acho que o jogo tematicamente está mesmo muito interessante. Aquele facto da comida e de eles prosperarem nos territórios e não noutros. E depois aquilo está tudo interligado porque as nossas espécies estão todas misturadas umas com as outras. Acho que está realmente muito interessante. É a luta pela sobrevivência. Exatamente. E adaptação, porque também vais adaptando o teu animal aos tipos de comida para sobreviver em habitats diferentes. E pronto, e isso é interessante. Queria mostrar outra coisa, que não é um jogo, mas isto se calhar podes qualquer dia fazer um programa também sobre isso, que é impressão 3D para jogos de tabuleiro, para componentes de jogos de tabuleiro. Como estás com o fundo desfocado, não se vê. Já o Dominant Species não se viu muito bem. Assim vê-se melhor, quando está assim à tua frente. Isto é uma torre de dados. É brutal essa torre. Pronto, comecei, é um hobby novo para mim. Comecei há um ano, mas só para aí há meia dúzia de meses é que comecei a conseguir fazer alguma coisa de jeito na impressora, porque é preciso ter muito tempo para afinar, aqui são milhares de parâmetros. Até tu começares a perceber como é que aquilo funciona, pode demorar um bocado. Mas acho que é uma coisa interessante. Há grupos no Facebook já disto de 3D Print for Board Games. Uhum. O pessoal começa a partilhar as peças que faz, os ficheiros, e uns para os outros. Tenho também aqui, por exemplo, mostrando um jogo da Sierra Madre. Está focado? Greenland. Está a ver, sim. Greenland. Greenland. Não sei se conseguem ver, fiz aqui um insert para as peças. Epá, isso dá muito jeito. Alguns inserts são mesmo essenciais. Um insert, uma tampinha para pôr as pecinhas, para elas não caírem. Isto era um jogo que eu tinha, que eu não conseguia fechar a caixa. Tinha os componentes em saquinhos e a caixa ficava assim um bocadinho acima. Com o insert passou a fechar totalmente. Pronto, queria só falar um bocadinho deste hobby e acho que se calhar um dia destes devias convidar alguém. Acho que é um assunto também engraçado falar desta área, deste nicho dentro do nosso nicho. Acho que sim, é uma coisa com interesse, que aliás os jogos, quando têm estes tipos de componentes, ficam muito mais interessantes, não é? Eu tenho dois deste tipo, tenho os barcos para o Imhotep. Sim. Porque aqueles barcos em cartão, eles estragam-se e, de facto, é preferível ter uns barcos destes. E tenho os barcos do Panamax também, que fica uma coisa muito mais interessante, não é? Sim. Sim, isto chamado Pimp Your Game. Exatamente. Também é um tema engraçado. Acho que sim. Pode ser um tema para um dia, para vir aqui explorar alguém que faça muito isto. Tem que ver. Sim, não sou eu, certamente, que eu ainda sou um bocado newbie, mas já há pessoal que até faz negócio disto, não é? Sim. Sim, é uma coisa que tem bastante procura. Olha, por exemplo, andei a ver uns para os jogos da Splotter, que alguns têm componentes horríveis. Sim. São mesmo horrorosos. Portanto, isto se calhar pode ser uma boa melhoria. Isso é o charme dos jogos da Splotter. É serem horrorosos. Pois, mais ou menos. Por exemplo, eu estou para ver se assim conseguir arranjar um Antiquity tenho que comprar, mas o jogo é tão feio. E acho que é complicado, são tantos componentes, não há de ser fácil. É que é tudo horrível. Ali, parece acho que foi não há de propósito. nada. Parece que foi de propósito para ser horrível. Aliás, acho que até vai estragar se puseres alguma coisa bonita ali. Ou mudas o jogo todo,
desde o tabuleiro às pecinhas, ou se pões alguma coisa bonita, aquilo não vai estar bem. Realmente é uma coisa incrível. Realmente a Splotter é uma editora que não se percebe. Quer dizer, percebes que os jogos são bons, né? Sim, sim. É por isso que depois tudo o resto é possível, né? Mas pronto, já tivemos aqui uma conversa que eu acho que foi muito interessante. Falámos aqui de várias coisas, mas acabámos mesmo por estar sempre a falar de saúde mental, mesmo na parte do politicamente correto, na minha opinião. Sim, sim, um bocado. Eu acho que a saúde mental é mesmo. E pronto, não sei se tens mais alguma coisa a dizer antes de encerrarmos. Não tenho mais nada. Agradecer o convite. Espero não me ter atrapalhado muito com as palavras, não tenho muita experiência neste, neste género de vídeo. E pronto, e deixar a sugestão se alguém quiser saber mais sobre isso, que estou perfeitamente à vontade de me contactarem no Facebook, até pelo YouTube, depois quando puseres o vídeo. Se quiserem saber mais que eu possa ajudar dentro do que eu puder, estou 100% disponível. Ótimo, muito bem. De certeza que vão surgir aqui coisas novas no futuro. De certeza. Eu acredito, pela primeira parte do vídeo, que possa haver algum interesse, mas depois, quando falei que sou contra o politicamente correto, Fugiu tudo. já devo ter aqui o rótulo, já ninguém quer saber. Ninguém, não, já haverá alguém, muita gente que já me vai insultar. Não, acho que não, acho que não. Aqui não é muito habitual isso. O É. pessoal que vê os vídeos Já é pessoal mais dedicado, já percebe o contexto, já conhece mais as pessoas. Não? é pessoal com a saúde mental mais alinhada. Ok, então vá, muito obrigado por teres vindo. Nada. E vemo-nos por aí. Pronto, Sim, não há convenções, mas quando for possível, não é? vamos nos vendo, trocando alguns comentários no Facebook. Exatamente. E pronto, quem sabe no futuro uma parceria científica, Quem sabe, quem nunca sabe. se sabe. Não é bem a minha área, mas com colaboração com outras pessoas mais especialistas na parte da saúde, quem sabe. Quem sabe. Então Ok. vá. Adeus, obrigado. Adeus.